Justiça, Bolsonaro vai exigir na justiça que Lula se retrate sobre o episódio dos móveis. Essa também foi uma novidade aí do final de semana. O ex-presidente entrou com uma ação contra Lula, na qual exige do atual presidente uma retratação pública e indenização por ter sugerido o desaparecimento de móveis do Palácio da Alvorada. Isso foi o que informou o advogado dele no final de semana. Parece que ele já entrou com essa ação. A ação por danos morais foi apresentada por Bolsonaro e pela mulher dele, a própria Michelle que estamos falando, ao Juizado Especial Civil do Distrito Federal. Na última quarta-feira, o governo Lula divulgou uma nota em qual afirma ter encontrado os 261 móveis do Palácio Presidencial que não haviam sido localizados em janeiro de 2023, quando ele assumiu o poder, e que estavam abandonados em depósitos externos. Na própria semana passada, a gente falava sobre essa possibilidade, né, de Bolsonaro entrar com uma ação. Até a gente entrevistou uma advogada, ela falando que cabia mesmo, e foi o que Bolsonaro fez. Tá certo, Bolsonaro e Michele, de ir para a justiça nesse caso, ou Madá? Teve um impacto grande na imagem dos dois? Claro que tá, né, Fabiola? O presidente, numa entrevista coletiva, a imprensa acusou ele de ter furtado os móveis. E olha, vou lembrar aqui, recordar é viver. Peguem o vídeo deste mesmo All News, de abril do ano passado. Aqui nós explicamos por que que a história que a Janja estava contando não era tecnicamente possível. Por que que aquela nota da Secom do sumiço não era tecnicamente possível? Lembra? Ficaram xingando a gente, mas aqui a gente não tem seguidor, né? Quem tem seguidor é a igreja. Aqui a gente está para relatar os fatos e fazer análise. O que acontece é, muitas pessoas imaginaram, e creio que ainda imaginam, que existe assim uma lista de móveis, né? A lista está aqui e os móveis estão em tal lugar, então eu listei. E aí sumiu, não sei onde está. Não é assim. O móvel, o número dele de patrimônio, a plaquinha de patrimônio, está atrelada a um funcionário público. Você pode não saber em que sala que está aquela mesa, mas tem um responsável por ela. E você pode chamar aquela pessoa. Isso que a gente explicou desde sempre. E isso o presidente Lula sabe melhor do que eu, né? A Janja não sei, porque não é do governo, não faz parte oficialmente, nunca foi. Agora, o presidente Lula sabe disso melhor do que eu. E ainda depois saiu comprando aqueles móveis caríssimos. Essa coisa de comprar o móvel pega muito, né, na opinião pública, porque todo brasileiro está num carnê comprando um móvel muito mais barato, parcelado. Essa história ficou muito ruim, muito mal contada e pior ainda. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o governo já sabia há 6 meses que os móveis estavam lá e não se retratou. Isso não tem desculpa, porque era o seguinte: o próprio governo tinha de ter se antecipado e se retratado. Não tinha que ter esperado 6 meses a imprensa descobrir e aí ainda faz uma nota vergonhosa da Secretaria de Comunicação tentando jogar a culpa para o Bolsonaro. Não tem coisa que não tem jeito. Então, assim, não sei a quem interessa, se a militância, vamos dizer, mais fanática, acha que o Lula é infalível e não pode pedir desculpas, mas, assim, essa história já começou ruim, porque a versão contada não era factível, a gente adiantou isso aqui em abril do ano passado, e ficou pior ainda, porque o governo poderia ter solucionado isso com calma, contato, a partir de setembro. Em setembro, quando descobriu, o governo podia ter solucionado, optou por não fazer, caiu uma bomba no colo e que continua reverberando. Agora, não digo nem se é o certo ou errado ele entrar na justiça, mas agora o bolsonarismo vai fazer uso político disso até dizer chega. E a culpa é de quem? É do Lula. Buscar os direitos, né, Thales? Está indo buscar os seus direitos. Como é o ditado, quem fala demais dá bom dia a cachorro, é isso? O Lula, o Lula falou A demais. cavalo, né? A cavalo, isso. O Lula falou demais. Não tinha nada que falar isso. Não foi a Janja, foi o Lula. Quem falou, a Janja deixou meio no ar, ó, sumiu, Ah, mas não acusou especificamente o Bolsonaro. Quem acusou foi o Lula. E ele tem que pedir desculpa, não tem jeito. Pisou na bola, está dando razão para o outro fazer festa, fazer piquenique na sombra dele. Um, um, um
um presidente da República, um dirigente, ele tem que tomar muito cuidado com o que fala. O Lula tem pisado na bola nessas declarações, tem falado demais e algumas vezes ele tem dado bom dia a cavalo. Tem que agora voltar atrás, dizer, não tem outro jeito. Olha, me desculpe, pisei na bola, realmente vou ver se paro de falar tanta besteira. É. E você, hein, ô Josias, no que vai dar essa história? Bom, em primeiro lugar, a gente dizia aqui na semana passada que o Lula errou quando utilizou um levantamento precário, ainda pendente de aferição, para insinuar que o Bolsonaro encostou o caminhão de mudança e levou 261 peças do mobiliário do Alvorada, né? E o Lula, claramente, numa reunião com toda a imprensa, insinuou que o Bolsonaro surrupiou, que o casal Bolsonaro surrupiou os móveis. E o Palácio realizou o levantamento, em setembro verificou. Primeiro surgiram algumas peças, mas ainda sobraram pouco mais de 80, estavam sumidas. Depois, em setembro, verificaram que não tinha sumido peça nenhuma, estava tudo lá nos depósitos. E o governo ficou quieto. E foi preciso que a Folha de São Paulo relembrasse o caso, revisitasse o caso e verificasse, olha, desde setembro o governo sabe que os móveis não sumiram e não falou uma palavra. Então, obviamente, o Lula cometeu uma esperteza, e quem é esperto demais, dizia o Tancredo Neves, quando a esperteza é muito grande, engole o dono. Então, a esperteza do Lula, que utilizou um levantamento precário para faturar em cima do Bolsonaro, para dizer que o Bolsonaro, insinuar que o Bolsonaro tinha roubado os móveis do Alvorada, a esperteza foi grande demais e engoliu o dono, engoliu o Lula. Então, essa ação judicial, ela é absolutamente razoável. É, o, o, o Bolsonaro está alegando que teve a sua moral aviltada, que o presidente lançou contra ele uma mentira injuriosa. E o que se esperava é que o Bolsonaro tivesse o mesmo critério em relação à mentira para os seus atos, né? Então, o Lula dá essa oportunidade. Um personagem que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por mentir sobre a tentativa de golpe que ele efetivamente tentou implementar no Brasil. Mentiu sobre cartões de vacina. Durante a pandemia, ele difundia mentiras sobre medidas de proteção sanitária. Então, o que se esperava do Bolsonaro é que tivesse o mesmo critério, né? Um não pode mentir, o outro também não. A mentira na política não faz bem. Então, fica parecendo, o ruim para o Lula é que ele deu material para o seu rival. Ele atiça a polarização, ao mesmo tempo fornece material para que o Bolsonaro suba no caixote, né? Nesse tipo de encrenca, Fabiola, independentemente do resultado da ação judicial do Bolsonaro, parece uma briga entre gambás, né? E quando brigam os gambás, mesmo o vitorioso sai cheirando mal.